surgiram novas acusações de assédio sexual contra o ator James Franco. Relatos pesados, hein? Foi. O James Franco ganhou um Globo de Ouro de melhor ator. E por isso voltou forte aos holofotes, né? O filme dele ainda não estreou aqui no Brasil. Estreia em 25 de janeiro e se chama Artista do Desastre. Ele foi à cerimônia, compareceu com o bottom do Time's Up, então apoiando esse movimento de 300 artistas, né, ali de Hollywood, que defende as mulheres de assédio no ambiente de trabalho, pede a igualdade de gênero, etc. A hora que ele ganhou esse prêmio, algumas coisas apareceram no Twitter, né? Então, por exemplo, uma menina chamada Sarah Teeter Kaplan foi lá no Twitter e escreveu que ela teve que fazer algumas cenas de nu, ganhando $100 a diária. Cenas que depois não foram usadas meio que pra nada, né? Uma outra artista fez uma referência ao que aconteceu com o James Franco em 2014, quando ele assediou, assim, uma fã de 17 anos, ficou em cima dela, assim, esperando a virada do aniversário pra ter alguma coisa com ela, e essa menina publicou essa troca de mensagens no Instagram. Aliás, essa acusação, o James Franco assumiu e falou que realmente ele mandou mal na situação. E falou que aconteceu mesmo com ela. Enfim, surgiram acusações no Twitter. 3 pessoas foram lá no Twitter e lançaram acusações contra o James Franco. Ele teve que se reportar a respeito disso, porque ele tá comparecendo em várias entrevistas para falar do filme. Então ele esteve no programa do Stephen Colbert, ele perguntou sobre essas alegações e o que ele falou? Que ele acha que as situações foram mal colocadas, que ele acha que é válido essas mulheres falarem, mas que o que foi dito, ele não entende que na vida dele ele tenha dado esses maus passos, assim, ele precisaria saber mais para esclarecer. Aí ficou meio por isso mesmo, quando uma matéria agora publicada trouxe mais denúncias detalhadas de algumas situações, como, por exemplo, alunas que participaram de cursos numa escola que ele tem para atrizes e que dizem que em cena ele, por exemplo, falava, agora vamos fazer uma cena de orgia, que nem estava no roteiro do treinamento. Ah, tá bom, vamos. E aí, durante o sexo oral que ele performava nas meninas, ele tirava o tapa-sexo, sem nenhum consenso, assim, tipo ali na hora da cena, que deixava todo mundo super incomodado. Numa outra situação, era num clube de strip, e as meninas estavam com os seios cobertos, ele fala, não, mas agora na cena tem topless. Aí todo mundo, mas como? Mas nem tá escrito aqui que vai ter... Aí saía nervosinho, né? Com um outro caso de uma menina, tava com ele no carro, ele pediu pra ela fazer sexo oral. Então começaram relatos mais específicos, mais aprofundados. Então 2 meninas contando a mesma história. E aí a situação do James Franco tá se complicando, né? Ele diz que as acusações são falsas, que, enfim, nunca se recebeu aqui denúncias dessas mulheres, inclusive nas filmagens de The Long Home, um filme dele que, enfim, seria lançado. A HBO tem uma série com o James Franco, The Deuce, que uma das denunciantes, inclusive, participa da série. E disse que não recebeu nenhuma denúncia por parte da atriz e tal. Então, tá aí, essas denúncias sendo feitas e o James Franco dizendo que não entende muito bem aonde ele possa ter errado. Vamos ver no que isso vai dar. Desentendido. E ainda nessa área aí, Paulinha, por que é que o Seal e a Oprah não podem fazer parte do mesma lista de convidados para uma festa? Pois é, o CEO, muita gente fez a mesma coisa que ele, inclusive. Quando a Oprah fez aquele discurso no Globo de Ouro, defendendo o movimento Time's Up, se colocando ali contra o assédio, muita gente começou a compartilhar fotos da Oprah com Harvey Weinstein. Então ela cumprimentando o Harvey Weinstein, ela fazendo aquela cena de Hollywood, né, sendo super afetiva com esse produtor, que a gente sabe que aí compila mais de 60 denúncias de assédio. Então o CEO pegou uma montagem que foi amplamente compartilhada nas redes sociais, que diz mais ou menos o seguinte: quando você é parte do problema durante décadas, mas de repente acha que é a solução. E aí ele escreveu, me esqueci, é isso mesmo, né? Você ouviu os rumores, mas não fazia ideia de que ele estava realmente abusando várias jovens atrizes em início de carreira, que não sabiam onde estavam se metendo? Falha minha. Então foi super irônico e colocou isso daí contra a Oprah. E aí, levantou-se esse bife, né? O bife começou a fritar, que é Seal versus Oprah.
E aí ele gravou um vídeo e publicou no Instagram dele. A gente acha que até tem um vídeo aí, se você quiser, você pode ir no Instagram do Seal pra ver ali na íntegra, onde ele explica que o que ele postou não foi exatamente contra a Oprah, pelo que ele quis dizer. O que ele quis dizer foi o seguinte: ele queria expor a hipocrisia que permeia toda Hollywood, né? Que todo mundo, na verdade, compactuou muito com essa história do Harvey Weinstein. Não adianta dizer que não sabia. Não, mas era, né? Era algo velado. E aí ele mudou um pouco o foco do assunto e falou um negócio. Ele falou assim, olha, eu queria dizer uma coisa que vocês não estão prestando atenção. Todas essas mulheres fizeram denúncia de assédio e até agora nenhuma recebeu justiça. Porque só o fato desses caras perderem o emprego, isso não é justiça. Isso não é justiça. Então mudou um pouco o foco da discussão pra isso. Agora vamos ver o que é que a Oprah vai falar. Eu duvido que ela fique quietinha em relação a isso daí.